Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Mais uma live aqui no Pedagogia em Ação. Hoje nós vamos falar com a Maria Paula, fonoaudióloga. Ela vai falar pra gente sobre algumas alterações de linguagem que podem ser observadas na sala de aula. Ela vai explicar como o pedagogo pode lidar com isso na sala de aula. Já vi aqui que a Maria Paula já entrou. A Maria Paula é psicomotricista e ela é coordenadora da pós-graduação em gerontologia na AVM Educacional. Tudo bem, Maria Paula? Oi, tudo bom, Tudo Fabiana? bom? Boa noite. Boa noite, boa noite. Aproveitando para te dar os parabéns, que hoje é dia do psicopedagogo, né? Exatamente. Uma homenagem que a gente tem que fazer, né? Todos esses lutadores Isso. buscam todo dia aplicar esse amor, esse conhecimento todo, né? Para crianças, para adolescentes. Vocês estão me ouvindo bem? Eu estou sem o Estou te fone. ouvindo bem. Está me ouvindo bem? Tá me ouvindo bem. Queria agradecer o convite a você, a Ana Carolina, né? A Pedagogia em Ação. Muito bacana a proposta de vocês, né? Que é trazer esclarecimento aos alunos da pedagogia, em assuntos que muitas vezes não são abordados nas disciplinas, né? Na Na disciplina dos faculdade. alunos. Muito bacana, parabéns por essa proposta de vocês. Obrigada, Maria Paula. Obrigada por ter aceitado o nosso convite para falar um pouquinho mais da sua experiência, tá? Contar um pouquinho para a gente como é que esse papel do fonoaudiólogo pode agregar também dentro da sala de aula junto ao pedagogo. E até antes de começar, vou aproveitar dando parabéns aqui para a Ana também, porque a filhinha dela nasceu hoje, Ah, justamente no dia do psicopedagogo. lindo! Parabéns, Ana. Até dar um parabéns, mandar um beijo, Ana, um beijão para você, para Ana Júlia. Que Deus dê muita saúde para ela. Graças a Deus deu tudo certo. E a gente está aqui continuando a nossa jornada no Pedagogia em Ação. Legal, muito bom. Tá? E conta um pouquinho para a gente qual foi a sua trajetória nessa área de educação. Maria Paula, conta um pouquinho a sua trajetória desde o início, entrando na área educacional como fonoaudióloga. Na área educacional, vamos dizer assim, né? Desde o início, eu acho que como todo profissional, como todo estudante, eu sempre falo que é muito importante nós conhecermos todas as áreas, né? A partir do momento que você escolhe uma profissão, é importante que dentro dessa profissão você procure reconhecer e participar de todas as atividades quando você estiver na faculdade, para buscar qual a que você mais se identifica, né? Com Qual a certeza. especialidade que você vai querer fazer, ou até conhecer para dizer essa sim, essa não. E assim eu fiz, né? Em 87, quando entrei na faculdade, eu procurei conhecer cada especialidade para tentar assim, descobrir qual que iria me agradar mais. Eu entrei na fonoaudiologia por uma questão familiar, né? Foi quando eu conheci pela primeira vez o que era uma alteração de linguagem. Eu tinha, na verdade, 15 anos quando meu pai sofreu um AVC, então eu não fazia a menor ideia do que era um AVC, uma alteração de linguagem. Então, daí eu decidi, por acompanhá-lo nos atendimentos da fonoaudiologia, acabei indo para a fonoaudiologia. Então, foi quando eu me apaixonei. Então, realmente, eu fiz várias especialidades. Trabalhei, estudei, estagiei em várias questões, mas sempre gostei muito dessa área de linguagem, né, essa questão neurológica, né? Então, também, logo em seguida, fiz a minha formação em psicomotricidade, né, no Ramachés. Eu acho que agregou muito o meu conhecimento, né? Eu não consigo me ver hoje em dia fonoaudióloga, psicopedagoga, sem ser psicomotricista. Então, é uma coisa que completa muito, né, essa questão do corpo, de conhecer o corpo do outro, identificar o outro, né? Isso facilita bastante. Nós lidamos com seres humanos, então isso é muito Com bacana. certeza. É uma formação completa, né? É uma Muito formação bastante importante. importante. Eu acho que todos nós temos que terminou a faculdade e não parar jamais, né? Sempre buscar Sim. ensino continuado. Isso é muito importante. A gente sempre fala aqui da importância da gente nunca parar de estudar. Ainda mais, né, nós aqui profissionais que trabalhamos com educação, você também trabalha com educação de uma forma indireta, mas você também trabalha com educação. A gente nunca, né, qualquer profissional que tem esse comprometimento com a sua profissão, ele não pode parar de estudar. Isso é muito importante. Sempre procurar se atualizar, isso é fundamental. Exatamente. Para procurar fazer o diferencial, né? Ter esse olhar Sim, diferenciado. Acho que é sim. isso que vai ser um bom profissional, né? Você procurar continuar sempre estudando. Eu sempre falo que quanto mais eu estudo, menos eu sei.
E essa é uma sensação. Sim, é isso aí. Mas a gente descobre a nossa ignorância, né? Isso é que é importante a gente manter sempre em mente, né? De que a gente nunca vai saber tudo, a gente vai precisar sempre estar buscando coisas novas, porque cada um é cada um, lidar com o ser humano, né? Cada um tem uma digitalzinha lá diferente, então a gente vai ter que estar sempre buscando coisas novas, estudando sempre, muito mesmo, sem parar. E achar que eles não sabem mesmo, nunca mesmo. Ou vou ficar velhinha estudando, espero. É isso aí, se Deus quiser. Conta um pouquinho pra gente, então, Maria Paula, quais seriam as maiores dificuldades de linguagem observadas em sala de aula? Que você tem essas alterações de linguagem que são observadas em sala de aula. Você poderia dizer pra gente? Muitas queixas, assim, geralmente dos professores, né, quando eles percebem, que eu sempre falo assim, que o professor é a primeira pessoa a identificar qualquer alteração de linguagem numa criança. Então, por isso que eu acho que é muito importante que eles estudem, né, e entendam essas etapas de desenvolvimento de linguagem. Quando a criança já deveria estar falando, as etapas de desenvolvimento motor, de fala, de linguagem. Isso é uma questão que já deveria até estar na parte curricular, eu acho muito importante, porque é ele, o professor, que fica a maior parte do tempo com essa criança. Não é o fonoaudiólogo, não é o psicólogo, não é o psicopedagogo, não é o pediatra, que é quem a mãe leva mês a mês, né? Então, na maioria das vezes, é o professor que está a maior parte do tempo ali. Então, eles realmente começam a identificar alguma alteração, alguma coisa que está diferente, né? Então, eles ficam naquela questão do atraso de fala, questão de linguagem, né? Com quantos anos que será que já poderia perceber que tem alguma alteração? A gente costumava escutar muito, alguns até professores pensarem que só a partir dos 3 anos, né? Porque isso era uma fala muito corriqueira, né? Inclusive dentro de algumas áreas, até da saúde, alguns pessoas falavam para os pais, espera um pouquinho, daqui a pouco ele fala, né? Com 3 anos a criança não está falando nada e mandava esperar um pouquinho. E realmente o pai não sabe se ele não é da área, a criança não vem com manual de instrução. E é mais o professor que está ali no dia a dia, ele percebe que tem alguma coisa realmente diferente. E aí eu sempre falo o quanto que é importante identificar, assim, saber a diferença entre fala e linguagem, né? Parece, assim, ser a mesma coisa, mas não é, né? Primeiro, assim, saber o que é linguagem. Linguagem é aquilo que a gente expressa nossas ideias, nossos sentimentos, é como nós compartilhamos nossos pensamentos, né? Quando nós conseguimos juntar duas palavras e formar uma frase, né? E a fala é só apenas um ato que é repetir, né? Eu até falo, papagaio fala, ele repete, né? Mas linguagem é algo que vai muito mais além, né? E é um dos aspectos mais importantes do desenvolvimento motor da criança, está sempre acompanhado nesse desenvolvimento motor da criança. A linguagem, desenvolvimento psicomotor, neuropsicomotor, então são coisas muito importantes, que é importante que o professor fique atento a isso, né? Porque é isso que vai permitir esse complexo, né, do aprendizado da criança, decodificar o pensamento do outro. Então, eu falo muito sobre a importância da linguagem verbal e a não verbal, né? A gente às vezes fica muito presa à oralização, à fala. Sim. E às vezes não necessariamente uma alteração de linguagem, ela pode ser percebida apenas quando a criança já está falando, oralizando, né? Realmente falando. Então, a gente tem que lembrar que nós temos a linguagem não verbal, que inclusive é uma das mais importantes e, assim, já comprovadas, que é uma da linguagem, assim, que tem o maior significado, né? E ela pode ser vista numa fase muito precoce, né? Bem precoce, essa identificação. É a primeira linguagem, a não verbal. É uma linguagem que a criança ela já adquire na barriga da mãe, já no ventre da mãe, ela já consegue identificar, né, os sons de voz masculinas, sons de voz femininos, o tônus da criança muda. Então, tudo isso, quando ela nasce, o choro do bebê é uma linguagem não verbal. Quem tem filho aí, a Ana que vai perceber isso agora, sabe o choro do bebê quando ele está com fome, quando ele está com sono. E a mãe vai conseguir identificar, né, essa diferença. Aquilo é uma linguagem não verbal. Sim. Ele chora de formas diferentes, ele se expressa de maneiras diferentes. Isso é completamente não verbal. Né? Então, são questões assim, muito importantes, são muito sutis, né? Que às vezes a gente não percebe como ela se manifesta, era um estágio bem precoce. Por isso que essa aquisição dessa linguagem muito cedo, quanto mais assim o professor conseguir identificar uma alteração, né, capaz de perceber, é super importante. Eu sempre falo, né, o porquê que às vezes
O bebê, né, normalmente ele começa na questão dos balbucios, que a gente sempre pensa, quando é que ele começa a primeira questão da fala? Realmente, a verbalizar são os balbucios. Naquele primeiro momento em que ele está ali tentando expressar, né? Por quê? Porque ele está tentando repetir palavras, porque o olhar é uma coisa muito importante nesse momento, né? Que é um dos precursores de linguagem, que é o que o bebê, que a criança tem que ter presente. Esse olhar intencional. Ele está muito ali colado, por exemplo, no momento, na hora da mamada, quando ele está ali sendo amamentado, ele está prestando atenção no movimento do lado da mãe. Né? Quando alguém está conversando com o bebê, ele está prestando atenção nesse movimento. Então, eu sempre falo, não é à toa que o bebê, quando está tentando balbuciar, e os primeiros balbucios sempre são quais? Ele sempre começa pelos primeiros fonemas, que é o P, o B e o M, né? O P, o P, o B e o M. Foneticamente falando, que é o P, B, M. Não é à toa que fica lá, papá, mamã, bebê, né? Não adianta. No mundo inteiro, são os primeiros fonemas que ele aprende, porque são bilabiais. É mais simples, ó. Pá, mamã, bebê. Então, ele visualiza isso. E daí ele começa a expressar esses sons, né? Aí, às vezes, vem lá a avó, fala assim, fala vovó, fala vovó. Ele não entende. Aí ele fala bobó, né? Ele vai falar bobó. Bom, isso já é uma dica, que lá na frente, se a gente já consegue perceber uma criança, às vezes com 2 anos, que não consegue expressar esses primeiros fonemas, bem simples, né? Que é o primeiro, que é o P, B e o M, são fonemas bem básicos, já é um sinal que tem alguma coisa assim que Uma a gente coisa já só diferente, né? numa fase já de verbalização, já de balbucio. Né? E é super importante a gente estar atento a esses sons, né? Porque a criança, no estímulo normal, mais ou menos com 1 ano e meio, ela já tem essa capacidade dos balbucios, já de falar palavras, né? Depois ela vai começando com as frases telegráficas, juntando 2 palavras, formando frases, Dudu quer, mamãe dá, né? Ele vai começando a formar linguagens. E aí, por isso que eu falo a diferença. O que seria fala? Fala ou linguagem? O que seria alteração de fala ou de linguagem? Qual é a diferença, né? Tem diferença, né? Como eu falei, a fala é um ato motor. É só ele repetir, mas ele pode repetir sem significado, né? Agora, outra coisa é a linguagem. Então, eu posso ter, por exemplo, uma criança que tem trocas na fala por alterações fonoarticulatórias, em que ela troca tudo. O professor está lá na sala de aula e não entende nada, porque ele tem muitas trocas de fonemas. Mas ele está se expressando. Só que ele tem alterações fonoarticulatórias. Mas eu posso também ter uma criança que, às vezes, ela não troca nada, mas ela não consegue, às vezes, juntar 2 palavrinhas e formar uma frase. Isso é uma alteração de linguagem, tá? É isso que a gente tem que estar atento. Quando a criança não consegue expressar essas sensações, essas emoções, né? Os seus sentimentos. Porque às vezes ela pode estar com trocas na fala, mas está lá se expressando, trocando, e está tudo muito bem, obrigado. Então, isso não seria uma alteração de fala. Pode vir acompanhado também de uma alteração de linguagem, claro. A gente pode encontrar distúrbios que são acompanhados, mas é super importante a gente entender essa diferençazinha aí de fala e de linguagem, entendeu? Fundamental. Então, assim, é super importante isso. E deixa eu te perguntar, então, a partir do momento que o professor ele identificar essa alteração de linguagem em sala de aula, qual seria as atitudes dele? Qual as atitudes que você indica para o professor tomar quando ele identificar que o aluno tem essa dificuldade? Vamos lá. Então, voltando a essa questão, né, do professor ficar atento, eu sempre falo, mais uma vez, dele estar atento na parte não verbal. Então, tem professores que são de berçário, eu acho de suma importância aquele professor do berçário. Eu acho que o professor que está ali no berçário ele já pode estar atento, sim, crianças que já podem estar apresentando qualquer alteração. Porque nós temos, assim, os precursores de linguagem. O que são precursores de linguagem? É aquele momento da construção da linguagem verbal. É quando a criança está começando a desenvolver o verbal. Então, existem 5 precursores que são, assim, importantíssimos que a gente precisa identificar. Eu acho que travou aqui. Travou um pouquinho. Não sei se foi só para mim ou vocês estão ouvindo bem? Ok. Voltou. Tá me vendo? Tem uma congeladinha na tua...
É, deu uma congelada. Não sei se foi aqui ou se foi aí, mas agora voltou. Então, vamos lá. Então, eu falo muito que é importante ficar atento a esses 5 precursores, né? Que é o direcionamento do olhar. Eu acho que isso é Uhum. totalmente verbal, mas o bebê ele precisa ter um olhar direcionado, um olhar intencional, né? Quando ele está ali no berço, se entra alguém no quarto, ele olha em direção ao som, ele olha em direção, ele Uhum. tem atenção àquilo, né? Então, ele se interessa pelo meio. Já é uma intenção verbal, uma intenção de comunicação, né? Esse olhar direcionado. O sorriso responsivo é uma linguagem não verbal importantíssima. E o bebê tem isso. Quando você brinca com ele, ele te responde com um sorriso. Né? Isso é também uma linguagem não verbal muito importante. Né? A segunda mais importante. A atenção compartilhada, né? Que é aquela questão do bebê exatamente ter atenção. Ele está brincando, mas está atento ao que o outro está fazendo do lado. Está atento ao amiguinho que está brincando com outro brinquedo ou não. Ele não se interessa por absolutamente nada que está acontecendo à sua volta. Ele não se interessa, ele não tem essa atenção compartilhada. Né? Isso é não verbal. Naturalmente, ele tem essa atenção pelo meio. Tá? E isso é completamente não verbal. Outra questão muito importante é o uso do apontar, tá? E o uso do apontar, isso tem que já estar pronto aos 11 meses. O bebê aos 11 meses, no mínimo, no máximo, aliás, ele já tem que fazer o uso do apontar, né? Mesmo que ele não esteja verbalizando, apontar que ele quer aquilo. Existem várias formas de apontar, o intencional, o apontar que ele quer. Né? Então, esse é uma linguagem não verbal importantíssima, que nós sabemos que em diversos transtornos de linguagem, alterações de linguagem, a criança não faz o uso do apontar. Né? Como, por exemplo, um transtorno de espectro autista, a gente sabe que a criança te faz como ferramenta e te leva para o lugar por não fazer o uso do apontar. Isso aos 11 meses a gente já começa a perceber isso. A gente tem que só ficar atento, porque às vezes também tem pais que às vezes não precisa nem a criança pedir, que ele já dá. Então, eu falo também que a gente tem que saber separar um pouquinho o que é, porque que Dá é a uma... oportunidade, né, de Né? apontar. Isso também causa um atraso, um falso atraso. E o outro precursor que é muito importante é a imitação. A criança já, com um ano, no máximo um ano, ela bem antes, ela já faz imitação. Ela já brinca intencionalmente, ela já pega um celular, já fica fingindo estar no celular. Ela pega a bonequinha, ela dá comida para a bonequinha, ela brinca com o carrinho intencionalmente, ela brinca com a boneca intencionalmente, ela imita aquilo que ela vê no dia a dia. Né? Então, são precursores de linguagem que precisam sempre estar presentes. O professor precisa estar atento a isso. Né? Essa atenção já é uma intenção de comunicação. Se algum desses 5 itens aí já estiverem, né, nessa fase ali do berçário que eu estou te falando, ele já pode ficar atento. Por que que isso pode estar acontecendo? É claro que podem ser mil fatores, né, que a gente pode ficar preocupado. Né? Então, eu falo sempre que a gente precisa refletir, né, como é extremamente relevante o papel do professor na sala de aula em relação a essa parte cognitiva, o psicológico, né, nessa fase dessas etapas que a criança está desenvolvendo. Né? Sim. Ela aprende muito mais de 0 a 6 anos do que um adulto ao longo da vida. Né? A gente sabe muito bem disso. Então é importante esse estímulo, essa atenção, né, essas manifestações que as crianças apresentam ali na sala, porque todo esse desempenho da criança, não apenas escolar, também vai prejudicar na parte social, familiar, e às vezes o familiar não percebe isso, né? Porque ele não está Sim. atento. Então, são coisas que eu já falei, assim, que nem são verbais ainda, né? Não estão nem sendo de fala ainda. Então, claro que um desses fatores, a gente pode ficar atento, que é muito importante, é que o professor e a escola, né? A gente pode pensar em fatores sensoriais. A criança, quando ela nasce, ela precisa estar atenta. A escola pede sempre uma cadernetinha escolar para saber se está com a vacina em dia, mas para quê também? Saber se fez o teste do olhinho, o teste da orelhinha, todos aqueles exames auditivos, sensoriais que o bebê precisa passar na infância, que muitas vezes as crianças não fizeram. Ou se fizeram, podem ter desenvolvido alguma coisa ao longo, né, dessa infância. Então, ela pode estar com uma baixa audição, né, e que para o pai é muito normal, porque acha que ele escuta bem, ou que enxerga bem. Mas se a criança já nasceu com uma baixa visão ou com uma baixa audição, ela jamais vai ser capaz de chegar e falar assim, olha, não estou ouvindo não. Então, olha, não estou enxergando não. Ela não vai ter capacidade, porque ela já nasceu com essa condição. A gente começa a perceber algumas questões, né, de atrasos também por questões sensoriais. Então, é importante a gente sempre cobrar essas avaliações, né, que tenham avaliações anuais, né, pedir, eu acho que a importância desses testes todos. E o professor, eu acho que isso é
uma questão muito importante que a escola tem direito, né? Pedir o teste de avaliação geométrica, avaliação oftalmológica anualmente. E os pais muitas vezes não entendem a A importância disso, importância, né? né? Com Porque uma certeza. criança com uma baixa audição, às vezes é até cera no ouvido, porque tem bebê que produz muita cera no ouvido. Então, tem crianças que têm muita produção. Às vezes, com uma baixa audição, ela não consegue discriminar esses sons que eu falei para você, que são muito parecidos. O P, o B e o M não são sons que são muito parecidos, eles são auditivamente semelhantes. Então, ele lá na frente, num ditado, ele não vai conseguir entender. E às vezes pode ser por uma questão realmente sensorial, pode ser algo que tem que estar atento a esses exames sempre. E o professor pode sim pedir, a escola deve exigir no início do ano letivo sempre esses exames. É super importante que faça isso. Né? Então, acho que sim, quando ele perceber essa alteração, com certeza, o quanto antes o professor deve fazer isso, né? Fazer essa indicação, né? Para que ele possa desenvolver essa linguagem da melhor forma possível. Né? Então, o professor vai perceber essa dificuldade quando ele começa a perceber que ele não está conseguindo, e passa muitas vezes percebida pelo pai. O pai, às vezes, lá pelos 3 anos, só começa a fazer essa comparação das crianças, que o amiguinho está falando e ele não. Né? Mas o professor tem capacidade de bem precocemente ficar atento a essa questão. Né? Sim. A minha próxima pergunta, até acredito que você já respondeu um pouco, de as vantagens, né, do professor identificar precocemente essas alterações de linguagem em sala de aula. Até trazendo como exemplo que como você trabalha em clínica, né, você atende, acredito que já venham situações de crianças, né, que foram identificar essas alterações de linguagem, não sei se precocemente ou não, né? Mas quais seriam as vantagens de identificar precocemente essas alterações? Aí até você, como uma fonoaudióloga que já atua em clínica, poderia trazer para a gente essas vantagens, até para os pais observarem, para os professores observarem, como que é importante isso. Então, é muito importante por isso, né? Quando a gente, geralmente, é como você falou, muitas vezes chega já numa fase muito avançada para buscar um atendimento fonoaudiológico ou um atraso. Sim. Mas, às vezes, até por negação também, porque muitas escolas, às vezes, os professores indicam, percebem, a gente sabe disso, né? Mas aí, às vezes, chega um momento em que já não tem mais para onde correr, que o pai realmente, muitas vezes, vai em busca dele. Mas por que é importante o professor identificar, né? Quais as atitudes que ele pode fazer, né? Então, ele perceber, né, essas alterações, de não estar atento, como eu falei, chamou pelo nome, não tem atenção compartilhada, né? Essas situações que acontecem em sala de aula, né? Pode ser qual a vantagem disso? Quanto antes você consegue fazer uma intervenção, não necessariamente essa criança vai precisar de um atendimento, entrar no atendimento fonoaudiológico. Às vezes a gente faz só uma orientação precoce aos pais. Então, o desenvolvimento dessa fala e o desenvolvimento da linguagem acontecendo num período normal, na fase adequada, posteriormente não vai vir a trazer alterações no aprendizado escolar. No longo prazo, né? Longo prazo, porque se você percebe antes, posteriormente, menos problemas de aprendizado essa criança vai vir a ter, porque se ela tiver com alterações e entrar numa fase de alfabetização com 5, 6 anos, com alterações de fala, trocas na fala, por exemplo, né, que já não deveria mais ter, e alterações de linguagem, ela vai carregar uma dificuldade muito grande ali para a fase de aprendizado, de alfabetização, com certeza. Então, quanto antes, precocemente, por isso que eu falo da importância do professor ali, do maternal, do berçário, né? Eu sei que às vezes é percebido um pouco mais na frente, mas eu acho que tem um valor imenso, esses professores também têm, o quanto eles podem abordar, já ficar atento a essa linguagem não verbal, né, dessa criança, dessas crianças. Então é isso, acho que é importante por isso, um bom prognóstico e uma melhor possibilidade de aprendizado, né, dessa criança. De alteração, não alteração de aprendizado, né, distúrbios, transtorno, todos os Gs, né, dislexias, todas as IAs que nós conhecemos que as crianças depois possam vir a ter. E a gente vê como é importante o papel do professor nesse momento, né? Muito. Ele está em sala de aula ali, além da alfabetização, além de todas as funções que o professor tem, ele também está atento à questão da linguagem, enquanto que é fundamental o papel do professor ali em sala de aula. Com E aí certeza. explica um pouquinho para a gente como é que funciona esse encaminhamento. Assim que o professor identificar isso, ele encaminha para o coordenador pedagógico. O que você indica que o professor faça? Então, primeiro assim, acho que em sala de aula ele
começa a perceber, né, essa pouca intenção, né, a criança, o professor começa a perceber essa pouca intenção de diálogo, né, essa questão de não trocar ideia, essa fala restrita, dificuldade em planejamento, né, de fala, né, esse vocabulário muito reduzido, né, dificuldade em compreensões, em coisas mais simples, né, de às vezes assuntos, né, básicos, essa interação com as outras crianças. Então, assim, vantagem de identificar precocemente seria exatamente isso, né, que vai refletir na fase da leitura e da escrita, com certeza lá adiante, né? Então, ela vai usar o quê? O apoio da fala para a escrita. Geralmente, ela vai usar isso como apoio. Então, se ela fala errado, ela vai escrever errado. Isso, com certeza, vai demorar essa autonomia nesse processo da leitura e da escrita. Então, ele tem que formar, sim, né, esse encaminhamento. O professor, ele, quando percebe, eu acho que é muito importante, assim, o gestor, né, da escola, que ele organize, né, um planejamento, assim, com o docente, o quanto é importante essa parceria. Porque é o professor mesmo que está ali em sala de aula. Então, é importante que o gestor escute esse professor, né, que precisa saber receber essa opinião constante, né, também do gestor, essa troca, essas reuniões. Mas, assim, a importância, a valorização do papel do professor em sala de aula, né, passa diretamente por ele. Então, ele não deve, num cláudio, estar sozinho. O professor deve sempre buscar, né, a importância de buscar a orientação da coordenação, né, da coordenação psicopedagógica da escola. E aí é o que eu falo, o quanto é importante para isso que os professores se especializem, né, porque quando eles se especializam, eles estudam, eles buscam e passam a ter um olhar diferenciado. Eles conseguem falar com firmeza que realmente, olha, eu percebo que algo tem diferente. Há uma alteração. Vamos fazer um encaminhamento, vamos solicitar uma presença dos pais, uma conversa, né? E aí vai ser uma conversa que vai acontecer entre os familiares, o professor presente e o coordenador pedagógico vai ver qual a necessidade, né? Quem é o profissional que vai ser o encaminhado, né? Então, assim, eu acho que é importante, assim, sempre ter essa troca, né? O gestor escutar sempre o professor, né? Ter uma troca mesmo, porque são eles que estão ali no dia a dia, diretamente na sala, e ter essa escuta, ter essa troca, ter esse acompanhamento, essa parceria, essas reuniões, sempre, né? Para colocar essas questões, que eles possam passar essas questões e também ter acesso, né, a alguns documentos. Eu falo muito quanto é importante, às vezes, o professor ter acesso a documentos do aluno. Essa questão da carteira de vacinação, ter acesso se a criança já fez algumas avaliações, né? Porque se o professor estudou isso, ele fica, opa, peraí, tem coisas que não estão em falta, né? Estão faltando aqui com relação à criança, né? Entender essa questão também do como é a realidade desses pais, né? Dessa família, né? Que ele está incluído, essa criança. Vai ver até que ponto é uma questão emocional, realmente de linguagem, de fala, né? Então, eu acho que é isso que é importante. A valorização sempre do professor, né? De suma importância. E é por isso que é importante esse trabalho em conjunto com os pais também, né? Esse Muito. contato, esse envolvimento. Aí eu te pergunto, em que momento que o coordenador pedagógico, né, ou até o professor, se ele tiver essa conexão com os pais, ele encaminharia para o fonoaudiólogo, né, que ele iria sugerir essa indicação do fonoaudiólogo? Quando é que é o momento disso? Pois é. Então, voltando, né, como eu falei, de uma maneira, normalmente, como o comum, né, de maneira geral, como eu falei, são os professores ou os pediatras, às vezes, que fazem essa identificação da primeira alteração, né, que são os primeiros a opinar ou orientar e identificar essa questão dessa intervenção, né. Mas, para essa intervenção ocorrer num bom nível técnico, tem que ter uma presença direta, com certeza, de um fonoaudiólogo, né, porque ele é o profissional habilitado para identificar, né, diagnosticar qualquer transtorno de estudo de comunicação, seja oral, escrita, tá? É claro que esse processo precisa da participação de outros profissionais, a gente precisa sempre ter uma interação com os pediatras, os psicólogos, os pedagogos, né, terapeutas ocupacionais, neurologistas, enfim, é uma equipe. É um trabalho em equipe. Trabalho de equipe. Mas essa base de orientação, eu acho que eles têm que estar atentos exatamente quando eles começam a perceber, né, que essa alteração está começando a alterar, está começando a prejudicar ali no aprendizado e a convivência. Então, ele precisa fazer essa orientação quando ele percebe alguma alteração de comunicação, seja verbal, né, ou não verbal, seja oral, escrita,
porque às vezes é uma fase mais adiante que percebe que a criança está com uma alteração, que pode ser já uma dislexia, mas pode ser uma dislexia por uma questão sensorial, como eu já vi muitos casos, né, de crianças que às vezes estavam supostamente com um diagnóstico de dislexia, e às vezes não era um déficit de processamento auditivo central, que é uma coisa muito comum, em que a criança precisa fazer um trabalho, né, em cabine, com fonoaudiólogo, porque é como se o ouvido, o cérebro, não entendesse que o ouvido escuta. Então, ele se comporta como um disléxico. Então, tem muitos diagnósticos diferenciais que são muito próximos e é comum chamar sempre a dislexia. Assim como outros também são muito próximos. Então, para isso, é importante ter esse encaminhamento para o fonoaudiólogo, porque o fonoaudiólogo ele vai fazer essas avaliações, né? Tanto em todas essas áreas sensoriais, para poder descobrir realmente... Ele vai dar o diagnóstico mais correto também, né? Exatamente, descobrir nessa questão da orientação e orientar os pais, né? Que é a base, né, totalmente estimular adequadamente a fala, que é uma coisa que eu falo que é muito importante o professor. Uma outra coisa muito importante que eu falo sempre que o professor, na sala de aula, ele já nunca deve corrigir, né? Que às vezes os pais eu já falo isso, mas o professor não corrigir quando a criança está falando errado, né? Às vezes a criança está falando assim, eu quero me dar o plato, eu quero o plato. Não adianta chegar para ele e falar assim, não é plato, é prato. Não adianta. Ele ali já ouviu ou não. Então, o que é o correto sempre? Eu falo isso até que para os pais, mesmo que a criança está num momento de trocas mesmo, é oferecer o modelo certo. Então, se ele falou, me dá o plato, como que o professor pode estimular a linguagem e dar o modelo correto? João, você quer o prato? Tá? Você quer o prato vermelho ou quer o prato azul? Você quer o prato grande ou pequeno? Ele já escutou pelo menos umas 4 vezes a palavra prato de forma correta. Então, assim, não repetir jamais o modelo errado. Tá? Isso é uma coisa assim, muito importante que também eu esqueci de falar lá no início. É importante que o professor faça essa não correção. Pais também, né? Que também não façam isso. Então, assim, essas questões sensoriais, como o professor, a equipe pedagógica percebe, né, qualquer complicação, alterações, ele já tem que fazer um encaminhamento, certo? Aproveitando, motivos. Pode falar. Não, é porque essas complicações podem ser diversas, né? Por isso que eu falo que essa especialidade, nós vamos entrar, como nós estudamos essa parte toda, né? De audição, visão, dessa parte sensorial, nós vamos procurar ver se essas alterações estão vindo por questões sensoriais, né? Otites de repetição, ou foi falta de estímulo, ou estímulo inadequado. Às vezes, né? Hoje em dia as crianças... Não adianta. Antigamente a gente pensava em falta de estímulo só por abandono, mas às vezes ele não tem muito estímulo de linguagem em casa. Fica só no computador. Agora com a pandemia, então, tá uma loucura. Tudo que a gente pedia para não fazer, estão cada vez ficando mais, né? Nessa questão do uso, da falta, da troca. Até que em alguns momentos eu percebi o contrário. Algumas famílias até inclusive relatando outras situações que se aproximaram até mais pelo fato da pandemia, começaram a ficar em casa mais com os filhos, brincaram mais, acabaram conversando mais com os filhos, não sabia por onde começar, porque não sabia nem com o que brincar, porque sempre ficou tanto na escola, né? Era sempre tanto função do professor que chegou um momento que ele falou, e agora eu brinco de quê? Né? Eu faço o quê, né, com essa criança? Então, assim, é importantíssimo essa questão dessa atenção a isso, né? E aproveitando que você falou até da correção, eu vou te perguntar que atividades que você indica para o professor trabalhar essa linguagem em sala de aula, quando ele identificar alguma coisa que pode ser alguma alteração, que atividades que ele pode trabalhar, que ele pode enfatizar para já ajudar esse aluno em sala de aula, aproveitando aqui não só professores, mas até pais também, que a gente sabe que tem muitos pais que também estão com seus filhos, né, durante a pandemia em casa, então estão aproveitando também para realizar várias atividades com as crianças. Que atividades que poderiam ser utilizadas para ajudar esses alunos a desenvolver melhor a linguagem? Melhor linguagem. Bom, essa primeira que eu já falei, né, que eu acho que é importantíssima. Sim, Quando você foi vê ótimo. que a criança está com uma troca, não corrigir, e sim dar o modelo correto, não infantilizar, né, a fala.
tudo no inho, né? Tem gente que fica tudo com danoninho, tudo inho, tudo pequenininho, Falar, né? Tudo às vezes fala na linguagem da criança, né? Fala como criança também, né? A gente vê muito isso, né? falar de uma maneira adequada. Uma coisa muito importante é que às vezes também acontece, como ocorreu com a criança aos 3 anos em sala de aula, ela começa às vezes a apresentar gagueira, tá? Hum, E aí a gente fala, meu Deus, a criança está com gagueira. Então, às vezes não é uma gagueira, aquilo é uma fase em que ela está adquirindo a linguagem receptiva é muito maior do que a capacidade expressiva que ela tem. Então, tem um momento em que a criança ela recebe o dobro de informações, né, de linguagem, só que a parte orofacial dela não está pronta para ela verbalizar, para porque ela ela verbalizar aquilo. é ansiosa. E aí nós falamos que é uma gagueira de Interessante. desenvolvimento, é uma fase. Naqueles 3 aninhos, é comum a criança, às vezes, estar gaguejando, e é normal, às vezes, o professor ou o pai fica assim, fala, não sei o quê, ou então falar por ele. Então, é uma outra atenção que a gente deve ter. Percebeu que a criança está gaguejando com 3 anos? Atenção, claro. Né? Porque se tiver um histórico familiar, a gente tem que ter atenção a isso, mas não interromper, deixa ele ter o tempo dele, né? Não ficar com aquela cara de assustado, deixar ele falar, não chamar atenção. E é claro, se isso permanecer por um longo prazo, aí sim tem que ter um encaminhamento imediato, lógico, porque com 5 anos é que você pode dizer que a criança realmente tem gagueira, mas 3 anos, às vezes, é comum a criança apresentar, né, essa alteração, então não faz essa correção. Tá? Então, eu sempre indico que não corrija, né? Ou então também não faça essas intervenções. Bem, bom, trabalhar de músicas, eu acho que atividades como trabalhar com cantigas de roda, músicas, eu acho que isso é uma coisa que, como era importante na minha época, né? Brincar com todas aquelas cantigas que você trabalhava consciência fonológica e nem sabia, né? Brincar, né? Cantar Capelinha de Melão, de São João. Ele entendia que naquela música repetia várias vezes aquele som, né? E a gente nem fazia ideia do que a gente Você estava imagina, né? O quanto de aprendizado tem e a ali, gente né? estava construindo a consciência fonológica e o quanto a consciência fonológica é importante que ela já esteja preparada já para a alfabetização. Ele já deve estar com consciência fonológica que vai desenvolvendo desde a infância, né? E quando ele não tem a consciência fonológica desenvolvida na alfabetização, isso atrapalha muito. Então, trabalhar com trava-línguas, cantigas de roda, né? Brincadeiras, trabalhar com a caixa sensorial, eu sempre falo muito o quanto é importante, eu uso muito, porque às vezes a gente só pensa no trabalhar a fala ou os olhos, né? Atividades visuais. Trabalhar Uhum. muito sensorial, né? A mão, explorar, né? Vendar os olhos da criança e pega a coisa na caixa. O que que você acha que é isso? É gelado? É frio? É duro? Sei lá, é macio? Trabalhar essas várias formas. Então, o que que você acha que é? Serve para comer? Né? Lógico, você vai colocar coisas ali dentro que são mais fáceis dele identificar. É para brincar, não é? Então, esses estímulos táteis também vão estimulando linguagem em outras áreas neurológicas, que também já vão estimulando. Então, a gente tem que trabalhar sempre a parte tátil, a parte olfativa, né? O quanto o desenvolvimento de linguagem, olfato é importante, visão, claro. Paladar também, a gente tem que tomar um cuidado, mas a gente pode brincar de várias formas. Jogo da memória auditivo, jogo da memória olfativo. Tem várias formas de sentir o cheirinho com o olho vendado e brincar, né? Tentar identificar. A do paladar a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado, porque tem crianças com alergia, que pode comer uma coisa ou não, ou outra, mas usar essas vias sensoriais, explorar ao máximo o corpo todo dessa criança. Né? Estimular mão, tato, né? Visão, audição, enfim, todas essas questões assim são muito importantes. Então, é lógico, eu acho que tem que ter empatia acima de tudo. O professor precisa ter, né, acolher, né, reconhecer que essa criança ela é única. Lógico, cada um aprende de uma forma diferente, a gente sabe disso. Cada um tem o seu contexto próprio, então acho que isso também o professor tem que ter essa sensibilidade, né? Reconhecer essa questão familiar, né, a realidade do aluno, a escola, como ele está inserido, né, esse aluno na escola. Então, são atividades que a gente pode brincar, né, de consciência fonológica, de várias formas, né, saber explorar pelo pátio, né, brincar, vamos lá buscar coisas que estão pelo pátio, com que som começa uma palavra, vamos procurar coisas que começam com o sonzinho do som do ar, né, sair um pouco da sala, brincar de, enfim,
explorar, né, esse espaço. Tem muita coisa que o professor pode sair um pouco do papel, digamos assim, né? Explorar esse corpo o máximo possível dessa criança. Eu acho que é muito importante que ele vivencie as suas etapas adequadas. Aquele momento de passar a mão na tinta, de realmente mexer com massinha, de meter a mão na massa literalmente, ao invés de já estar segurando uma caneta com 2 anos, né? Já usando o movimento de pinça, em que a gente percebe que tem muitas escolas que exigem isso já muito precocemente de uma criança. Então não adianta uma criança, se ela não passar por aquele momento, né, de passar a mão na tinta, de explorar, de usar a massinha. Ah, só está trazendo rabisco para casa. Nossa, o quanto é importante esses rabiscos, o quanto é importante essas tintas, esses papéis, né? Então, os pais também precisam entender o quanto é importante, porque para passar para a motricidade fina, ele precisa passar pela ampla. Senão ele não vai conseguir ter uma noção de espaço, né? Com essa caneta, com tudo aquilo, desse corpo, dentro de um caderno, num limite bem menor. Se ele não explorou aquilo no amplo antes, na infância, quando ele era pequeno, podia brincar, né, de diversas coisas, sem já estar limitado a uma folha de papel e atividades ali tão presas que ele já poderia estar brincando de outra maneira. Entendeu? Então, tem muitas coisas, né, que a gente pode fazer aí, explorar. Então, eu acho o professor extremamente criativo com relação a isso. E não falta a criatividade. Eu sei que eu tenho alunos na pós, da psicopedagogia, eu fico assim, meu Deus, vocês realmente se superam. Se vira nos 30 mesmo, né? Eu acho que é isso. E a capacidade de transformar, às vezes, uma coisa super simples num brinquedo, eu acho que isso é importantíssimo. A não ficar atento a que não tenho recursos. Hoje em dia pode brincar com coisas tão simples, né? Com recursos tão baixos, e transformar aquilo em possibilidades mil, né? Que a gente já está mais do que provado por aí, que a gente pode brincar com coisas que... Às vezes a criança tem uma brinquedoteca em casa, e às vezes quando você começa a brincar com ela com um copo de plástico, colher e coisas mais simples, ela adora e acha aquilo o máximo. Né? E a gente está estimulando da mesma forma. Então, acho que o professor pode explorar de várias formas mesmo. É como tem um mundo aí para a gente explorar de possibilidades, né? Não só os professores, mas os pais também. Com certeza. Necessário. Nossa, eu tô adorando, Maria Paula, tô aprendendo muito aqui com você. Quero até perguntar aos participantes se alguém tem alguma pergunta para Maria Paula, que a gente está conversando hoje sobre alterações da linguagem, né? Identificação precoce de alterações da linguagem na sala de aula. Como o pedagogo pode identificar isso? E ela, como fonoaudióloga, ela está dando várias dicas aqui, até como ela atende em clínica, então ela tem uma vivência muito boa nessa área, tá? Quem tiver alguma pergunta, aproveitando que hoje também é dia do psicopedagogo, já falamos aqui, né? Que é um profissional que também trabalha muito com essa área. Né? Se alguém tiver alguma pergunta, só deixar aqui pra gente. Vamos ver se tem pergunta aqui, mas não estou conseguindo visualizar. Tenta-se mais. Tem pergunta aí? Não sei. Não, ainda não vi. Tem uma pessoa que falou que acha que a pandemia ajudou com que alguns pais começassem a fazer atividades mais lúdicas, isso mesmo. Verdade. Acabei de ver. Exatamente. Eu coloquei isso também porque eu percebi que muitos pais... foi muito interessante. Alguns pais, lógico... porque você... É fácil quando você tem pais que às vezes já estão acostumados a brincar com seus filhos, né? Pais que são de áreas totalmente tecnológicas, não tem, de repente se viu preso ali dentro de casa, né, com aquelas criancinhas, o que eu faço com elas, né? E lógico, não estou dizendo que eles não sabem brincar, mas de repente eles se viram 24 horas tendo que fazer um papel de sala de aula, né? Um papel em que ele ficava pelo menos, sei lá, se for no integral, no mínimo 10 horas, sei lá quantas horas dentro de uma escola, e ele ali tendo que dar atenção. E aí acabou que se aproximaram, começaram a trazer um pouco mais esses jogos. Ficaram muitos ficaram perdidos. Eu tive relatos, assim, engraçadíssimos, né? De pais que falaram, meu Deus, eu juro, não sabia por onde começar, né? Porque, na verdade, o início foi bem difícil para todo mundo, né? Acho que até para os professores, para as escolas, para todo mundo saber como que vai ser essa relação. Então... E os pais imaginam a loucura, como eles ficaram também, né? Pedindo, pelo amor de Deus, tinha gente ligando para professor, por favor, busca meu filho.
querendo o professor, adotando o professor bem para minha casa. Eu escutava muitas coisas engraçadas, que os pais ficaram realmente desesperados. E isso é bacana, né? Porque nessa hora eu acho que veio uma valorização muito importante em relação ao papel do professor. Eu acho que Sim. a pandemia trouxe, né, essa reflexão do quanto que os professores, né, do quanto a escola é fundamental, né, para o desenvolvimento da criança, né, para toda essa parte de desenvolvimento emocional, cognitivo, enfim, o quanto faz parte, né, não é só simplesmente deixar ali, esse é o papel da escola, deixa eles agora sentiram, vamos dizer assim, na pele o que é realmente, né, conviver, né, ter que passar informações, enfim. É muito bem. Tereza tá aí, minha amiga. Oh, meu Deus. Tereza foi minha amiga de faculdade, olha lá, lá de Londrina. Tá lá em Londrina, minha madrinha, amiga querida. Maria Fera. Paula, vou É. colocar aqui na tela uma pergunta que eu vi aqui que entrou, tá? Vou tentar colocar na tela. Poderia falar um pouco sobre como estimular a fala em autistas não verbais? E autistas não verbais. Pois é. Então, o que eu falei sobre aqueles, os precursores, né? Quando o autista é não verbal, lógico, né? O autista ele tem comprometimento na linguagem verbal e não verbal. Uma vez que ele já tem um diagnóstico de trânsito de TEA, ele já tem realmente, então, comprovado que ele tem o comprometimento na linguagem verbal, mas também na não verbal, tá? Então, o que a gente pode, por onde que a gente vai começar? Não necessariamente vai começar pela verbal, tá? A gente vai ter que começar do básico, da não verbal. Então, o que a gente precisa trabalhar com essa criança para que ela consiga desenvolver o verbal, o não verbal, aqueles precursores que eu falei, né? Trabalhar com ele o direcionamento do olhar, né? Começar a trazer essa atenção desse olhar, porque ele, por exemplo, se ele vive naquele mundo dele, não adianta você chegar e se meter na brincadeira e trazer outro assunto. É você entrar na brincadeira, se ele está brincando com aquilo, né? Com, sei lá, ele está brincando lá de fazendinha, de bichinho, de carrinho. Né? Então você pode chegar e se aproxima e entra nesse mundo da criança. Começa a repetir os movimentos dele. Né? Se ele está fazendo movimentos repetitivos, repete os movimentos também. O que você está fazendo com isso? Daqui a pouco ele vai olhar e falar assim: opa, tem alguém fazendo alguma coisa igual a mim, né? Já estou tentando trazer essa atenção para cá. Aí, aos pouquinhos em que a gente vai fazendo essa repetição, entrando nessa repetição, entrando, daqui a pouco a gente vai incluindo algumas coisas, a gente pode ir incluindo sons. Bibi, ele está mexendo com o carrinho, a gente vai fazendo as onomatopeias. E o Bibi, se ele está mexendo com o bichinho, então vai fazendo os sons dos objetos que ele está ali. E daqui a pouco você traz esse objeto mais para perto, né? Sempre do olho. Olha, se ele tem atenção, traz para perto aqui do olhar, que é para ver se ele, né, consegue fazer, né, esse contato ocular com você. Estimular o uso do apontar, não te deixar que ele use como ferramenta, né? Pegar sempre ele, você quer o quê? Dedinho, e vamos lá. Coloca no alto as coisas que ele mais gosta, né? E começa lá, você quer o quê? Estimula a usar o dedinho. A gente vai trabalhando, então, esses estímulos dos precursores. Ajudar a brincar com intenção, a atenção compartilhada na brincadeira, você entrar no mundo dele, mas aos pouquinhos introduzindo coisas na brincadeira dele, ele começar a compartilhar. Daí a gente vai entrando e aí, quem sabe, né? Quando a criança começa a apresentar por exemplo, uma criança que ela tem a ecolalia, ela já tem intenção verbal, né? Quando apresenta a ecolalia, ela já tem uma intenção comunicativa. Então, a gente aproveita essa ecolalia, né? E modula, traz aquilo para um significado. Né? Então, já é uma outra coisa boa quando a criança usa, tem a ecolalia. Então, é isso, é usar, né? Entrar desenvolver a linguagem da criança não verbal, né? Eu acho que não sei se a pergunta foi essa, mas eu acho que uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer é do básico, é mexer com o não verbal, porque ele tem comprometimento no não verbal, para depois conseguir, né, entrar na questão da fala. Né? A gente precisa trazer essa intenção, esse direcionamento de olhar, esse sorriso responsivo, essa atenção compartilhada é principal, que a gente mais tem que começar a conquistar
para que ele tenha interesse, porque se ele compartilha, ele vai começar a interessar e vai começar a ter interesse de verbal, né, de se comunicar, né, trazer essa intenção. Tem mais alguma pergunta? Não vi ainda. Gente, eu vou até pedir para o pessoal mandar as perguntas por e-mail, para Pedagogia em Ação, contato@gmail.com, caso a gente não consiga responder aqui, tá? Eu estou até procurando aqui se tem mais alguma pergunta. O pessoal comentando aqui da questão dos pais e filhos, né? Teve um comentário aqui muito bom que eu vi, que por incrível que pareça, essa união maior de pais e filhos fez com que os meus pacientes na odontopediatria ficassem mais calmos e mais obedientes. Que bacana, muito bom, Muito verdade. bom, né? Criou um vínculo, né? Eu acho que foi muito importante esse vínculo que estava um pouco perdido, né? Pela falta de tempo. Na verdade, a gente estava sem, a maioria das pessoas, essa questão do trabalhar, né? Uma coisa que exige muito da gente. De fato, eu não culpo os pais, né? O dia inteiro trabalhando, cheio de problemas. Chego em casa, ainda tem que dar essa atenção, ainda tem que fazer esse papel, né? E às vezes tem milhares de coisas na cabeça. E aí, assim, realmente a pandemia permitiu com que houvesse essa proximidade, esse tempo maior, né? E as crianças ficaram. Mas, de certa forma, também eu percebi que tem algumas crianças que vêm apresentando outras questões também, né? Tem crianças que estão com alguma. O contrário, né, dessa aproximação, alguns casos de crianças com síndrome do pânico também. Tem acontecido muito caso. Né, com medo disso tudo, porque dependendo de como é colocado para essas crianças, né, o que essa situação, né, da né, pandemia. Muitas crianças estão apavoradas, assim, com muito medo. Eu tenho crianças no consultório que às vezes estão aqui, chegam e elas já chegam no banheiro cuspindo, é álcool o tempo todo, que é tudo, né? Não vou pegar porque estão, quer dizer, mas já estão criando medos infundados, né? Então é muito importante que a família tenha esse cuidado também de como passar isso, né? Não adianta amedrontar. Ai, vai pegar Covid, vai ficar doente, né? Assustar, né? Pelo medo. Isso é muito importante mesmo. Até porque a criança ela observa muito, né, os pais. Né? Isso é... Sobre o online, a Márcia está falando sobre o online. Pois é, o trabalho online tem funcionado bastante, né? Tem muitas crianças, inclusive a Márcia está trabalhando diretamente, fazendo um trabalho maravilhoso. Márcia, lá de São Paulo, psicomotricista, minha amiga. Ela está fazendo um trabalho assim, inédito, inclusive, né? Com crianças autistas, imagina, né? Online. Eu até falei para ela que ela tem que escrever um livro da pandemia e atendimento online. Ela tem que registrar isso. Que maravilha! Tem que registrar mesmo, vai ensinar muita coisa. Muita coisa. Inclusive, assim, é possível, sim, realmente. Foi um pouco difícil, né, o início, porque essa falta do toque, essa falta da proximidade. Mas se é o que tem para o momento, porque alguns pais ainda não estão querendo presencial, ainda estão com muito medo, né? Então, se é o que tem para o momento, a gente tenta tornar aquilo o mais divertido e presencial possível. Né? Como se a gente estivesse num filme ou num livro que a gente se sente lá dentro. É tentar transformar esse momento online em exatamente isso, né? Um momento único, um momento gostoso, prazeroso para essa criança. Eu acho que é possível, é possível. Né? Cabe a cada um realmente ter essa criatividade, essa sensibilidade mesmo, né? Querer. Eu acho que, acima de tudo, gente, é querer. Né? Eu acho que a gente se vira nos 30 e começa a transformar alguma coisa que a gente tem esse poder, né? O brasileiro tem essa facilidade de se virar rápido, de criar, de inventar, de se inventar. Né? Nós realmente acho que a palavra do ano vai ser reinventar. É isso Nós aí. nos estamos E de verdade. aprendizado também, né, Maria Paula? Aprendizado, muito aprendizado. Foi muito aprendizado, acho, para todos nós. Muitos não aprenderam, não, né? Mas acho que eu posso dizer, a gente aprendeu muita coisa com isso. Exatamente, acho que também estou vivenciando isso na clínica, né? A Márcia, então, assim, a Márcia está com muitas crianças. Nós conversamos há pouco tempo, ela está com muitas crianças ainda que estão online, assim como vocês também. A maioria dos professores estão online, né, com essas crianças. E é muito interessante que eu já tive situações de estar presente em atendimentos que eu acabei vendo, né? E a criança, nessa hora, você entende coisas muito engraçadas em relação a limites, né? E ela não consegue entender que na sala ela fala toda hora.
E naquele momento, né, que ela está ali com várias crianças, ela tem que ter um momento Esperar o dela, momento dela. ela tem uma situação de aprender o que que é limite, né? E fica Sim, extremamente incomodada, ai, que chato. Eu já escutei uma pirralhinha desse tamanho de ouvir ela fazendo isso. Então eu achei muito interessante esse outro lado também que elas estão aprendendo, né? Esperar a sua isso aí. vez, minha É vez, a isso sua aí. vez. É muito bacana. Isso aí. Ai, eu estou agradecendo a todo mundo que está aqui. Tem várias pessoas conhecidas aqui. Muito bom. Não sei se vai ficar gravado, me perguntaram, mas acho que vocês deixam gravado, né? A maioria está Maria dando dó. Paula, vou te Deixa. agradecer pela sua presença, que a gente já está chegando aqui ao final da live, tô vendo aqui que faltam poucos minutos. Agradecer a Isso. sua presença, o seu conhecimento, muita gratidão por você estar aqui compartilhando toda a sua experiência, seu conhecimento, por ter aceitado o nosso convite para falar desse assunto tão importante, né, que é as alterações de linguagem em sala de aula, e como o pedagogo, o professor, né, ele pode lidar com isso, e até os pais também nesse momento de pandemia. Então, Exato. foi muito gratificante a sua presença aqui com a gente no Pedagogia em Ação. Quero muito agradecer, muito obrigada. Tá? Agradeço a todos os participantes de hoje aqui, as perguntas maravilhosas que nós recebemos. Muito obrigada. E Eu agradeço você, Fabiana, Ana Carolina, parabéns por esse trabalho que vocês estão fazendo mais uma vez, que é levar, né, essa oportunidade aos pedagogos, em que eles tenham que entender que é isso mesmo, é buscar sempre, estudar muito e vamos correr atrás, porque a gente vai viver a vida inteira aprendendo e estudando, é estudo isso aí. contínuo, né? Sempre, 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 isso que é bacana. A É cada isso aí. um, chega eu sempre zero, né? Tipo, eu não sei nada. então a gente tem que olhar aquele ser como uma pessoa única e diferente, né? E na sala de aula tem que fazer isso com 40, infelizmente. Tem que É fazer. isso aí. E é isso bacana. Eu agradeço a você e agradeço todo mundo que está aqui presente também, que participou. Muito Muito obrigada. obrigada. Muito Beijo. obrigada. Um Beijo. grande Qualquer coisa beijo. no Instagram. Quem quiser, é só no Instagram. Tá Tá, bom? peço a todo mundo, se tiver mais alguma pergunta que envie por e-mail, pedagogiaaçãocontato@gmail.com, tá? E eu aguardo vocês na próxima live, tá bom? Um grande beijo. Obrigada, Beijo, Maria Paula. Um grande beijo. Tchau, beijo, tchau. beijo. Tchau. Tchau.